Estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 13 de agosto. Um dia lotado, grade cheia, como a gente sempre gosta. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Começamos o nosso planejamento às 11 horas da manhã no Campeonato Brasileiro, o jogo entre o Atlético Mineiro e o Bahia. O Galo está bastante pressionado, eliminado agora na Copa Libertadores pelo Palmeiras nas oitavas de final, e tem agora somente o Campeonato Brasileiro para se focar. Já havia sido eliminado na Copa do Brasil para a equipe do Corinthians, com todo aquele episódio do Cudê. O Galo tem um elenco extremamente forte, porém não está conseguindo render nesse momento. Vem de 6 jogos sem conseguir vencer dentro de casa, e do outro lado o Bahia está a 9 jogos sem conseguir vencer fora dos seus domínios. Conseguiu vencer dentro de casa o América Mineiro na última rodada, mas fora de casa está a 9 jogos sem conseguir uma vitória. 1,60 é a cotação do Galo em casa. O Atlético venceu 2 dos 8 jogos que fez dentro de casa, saiu na frente em 75% dos jogos. Isso significa que é uma equipe do Galo com muita iniciativa, que sai bastante para o jogo no primeiro tempo, né? Falhou um pouco em marcar, mas é uma equipe que sofre gol em quase todos os jogos. Marcou e sofreu a mesma quantidade de gols. O Bahia venceu apenas um jogo fora de casa, não saiu na frente com tanta frequência, falhou em marcar em quase 60% dos jogos, tem uma deficiência ofensiva muito grande, e é uma equipe que sofreu quase a mesma quantidade de gols do que o Galo, mas fica mais jogos sem sofrer, ou seja, em alguma partida ali perdida ele sofreu mais do que um gol. O primeiro tempo do Galo é bem melhor, e isso aqui anima muito para quem vem com a ideia de trabalhar talvez um back favorito, um lei pior equipe em campo. O Atlético passa de 60% de vitória, fica ali em torno de 25% de derrota e marca o dobro de gols que sofre. O Bahia não tem um número de derrotas tão alto, é o mesmo no número de vitórias, acaba ficando ali na média em relação a empate, vitória e derrota, mas sofre mais gols do que marca. E no segundo tempo, uma queda livre do Galo. Não é à toa que a equipe venceu apenas 2 partidas, mas saiu na frente em 75% delas, ou seja, uma equipe que tem dificuldade de fazer o que a gente carinhosamente chama aqui de manutenção da vantagem, ou seja, o time sai na frente, mas não consegue segurar às vezes a vantagem que construiu sobre o adversário. O Bahia aumenta o número de derrotas e aumenta o número de gols marcados e reduz o número de gols sofridos. Então no segundo tempo a gente tem muito mais coisas para criticar das duas equipes do que propriamente para elogiar. Nos últimos jogos que eles se enfrentaram, principalmente nesse cenário dentro de casa, a equipe do Galo venceu as duas últimas, 2-0 e 3-0. A última vitória do Bahia foi aqui em 2019 por 1-0, mais uma vitória do Bahia aqui em 2017 por 2-0, mas de maneira geral o Galo consegue ter uma superioridade, né? E aqui os jogos que o Galo está sem vencer dentro de casa: Palmeiras, Bragantino, América, e aí 3 derrotas seguidas para Corinthians, Flamengo e Palmeiras. No caso do Flamengo foi uma virada que ele sofreu, e o Bahia uma quantidade enorme de jogos aqui sem conseguir vencer, com destaque para esse jogo do São Paulo, onde o Bahia praticamente só se defendeu, né? Foi um bombardeio da equipe do Dorival, mas o São Paulo não conseguiu fazer o seu gol. Se você é um trader, visto que o Atlético Mineiro costuma ter muita iniciativa no início do jogo, costuma ter um primeiro tempo muito forte, e o Bahia é uma equipe que mais sofre gol do que marca no primeiro tempo, dá para você vir com uma expectativa para trabalhar esse back favorito no Galo, desde que ele tenha imposição, né, desde que ele confirme a nossa expectativa dentro de campo e não esteja oferecendo os contra-ataques para o Bahia, né? Lembrando, a pressão do Galo é muito grande, então ele vai ter que vir para cima. Se você é punter, gosta de pensar talvez no empate anula do Atlético Mineiro, se você conseguir pegar uma cotação um pouco mais alta, é sempre bom você acompanhar os primeiros minutos para saber se o Galo de fato está se impondo, e talvez até um handicap 0,25 asiático, que caso termine empatado você consegue perder apenas metade da sua stake. Eu só gostaria de trabalhar o mercado de gols por aqui se o Galo abrir o placar cedo e o Bahia começar a se expor, subir as linhas, subir o bloco, para o Galo poder ter um contra-ataque um pouco mais efetivo, tá bom? Ao 12h30, o grande jogo da Premier League, talvez o principal jogo desse domingo, Chelsea-Liverpool, um Chelsea bem reformulado, muito mais jovem, com muitas contratações, e o Maurício Pochettino no banco da equipe contra o Liverpool do Klopp, que trouxe agora o McAllister da equipe do Brighton e está tentando trazer também o Caicedo, e também conseguiu trazer os Szoboszlai da equipe do Liverpool. Ainda acho que se o Caicedo chegar, o
Liverpool é forte candidato esse ano, talvez para brigar de novo pelo título, voltar a brigar pelo título, né? Não sei se vai se confirmar. O Chelsea, justamente o Chelsea, que tá com um caminhão de dinheiro, tá tentando entrar nessa briga também pelo Caicedo. Vamos ver para onde o Caicedo vai. Até o momento que eu tô gravando, parece que ele tá muito mais próximo do Liverpool, né? Dificilmente ele vai continuar aqui no Brighton. Cotação extremamente parelha, o mercado sabe que é um jogo muito difícil. Não dá pra gente usar o PDF de apoio, porque se a gente balizar o que foi o Liverpool na temporada passada fora de casa, a gente vai ficar assustado, porque o Liverpool foi horroroso fora de casa, principalmente no início. O Chelsea fez uma temporada também horrível, foi uma das piores campanhas, se não foi a pior do Chelsea, mas agora parece que tudo se reformulou e o Chelsea vai vir pra cima, né? Se você pegar aqui as últimas estatísticas do Chelsea antes de acabar a temporada, ó, concedeu nas últimas 10, concedeu o primeiro em 8, concedeu no primeiro tempo nas últimas 7, não ganhou em 9, concedeu 2 ou mais em 7. Essa era a realidade do Chelsea aqui na temporada passada. O Liverpool ainda fazia bonito, pelo menos em casa, mas fora de casa era uma coisa absurda. Mas vamos utilizar aqui um pouco de histórico, já que a gente não tem informações estatísticas ainda da Premier League, está começando agora, né? Tivemos vários amistosos dessas duas equipes, eu vou desconsiderar todos eles. Eu vou levar em consideração isso daqui, ó. É um confronto muito parelho. 0x0, 0x0, 1x0, 1x0, 2x2, 1x1, 1x0, 2x0. E aqui um 5x3 lá em 2020. Mas de maneira geral, olha só, mais esse 1x0, esses dois 1x0 que eu comentei aqui, na verdade foram decisões de pênalti, tá? Depois as penalidades, ó. Depois dos pênaltis. Então, como o Flashscore considera a vitória no pênalti como um gol, né? Eles terminaram 0x0 também. Então, 1, 2, 3, 4 0x0 nos últimos jogos e 6 empates consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para você ver que o mercado não tá errado aqui. É realmente um jogo com uma expectativa completamente parelha, tá? E até mesmo, visto no histórico recente, um jogo under. É claro que a gente tem que balizar. O histórico diz talvez ser um jogo under, pelo que vem acontecendo. Mas talvez por ser o primeiro jogo na temporada, as equipes queiram ir para cima. E pode ser um jogo over. Mas vamos começar aqui se você é trader. Não tem como trazer nenhum viés. Ah, mas o Chelsea na temporada passada. Ah, mas o Liverpool na temporada passada. Esquece. Ah, mas a contratação isso. Esquece. Porque depende muito de como vai da liga, de como o técnico planeja a equipe para jogar determinado jogo com determinada equipe. Então ainda é muito cedo para a gente falar sobre contratação, se vai vingar, se não vai vingar, tá? Óbvio que eu gostei muito do mercado do Chelsea, principalmente de conseguir trazer um Cucu da equipe do Leipzig. Ele chegou até a ter um problema agora de lesão, não sei se ele já vai enfrentar o Liverpool, mas é um jogador muito, muito forte. E gostei muito também do Szoboszlai na equipe do Liverpool, que veio também do Leipzig, um cara de bola parada muito forte. Então se você é trader, não venha com viés, não venha com expectativa da temporada passada, não venha com muito clubismo, né? Deixa o jogo te mostrar quais são as oportunidades e trabalha aqui correção de preço em cima da equipe que está melhor em campo, se houver de fato uma equipe melhor em campo. Nada para inventar. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória nem de um lado nem de outro, resultado, nem empate anula, nem dupla chance, porque sinceramente é um tiro no escuro. O que você pode vir com uma expectativa, que eu sempre gosto de falar, acho que é uma expectativa pré-live de jogo under. Tem tudo para ser um jogo under. No pré-live, no histórico. Agora, se eu tenho um gol cedo do Liverpool ou um gol cedo do Chelsea, o jogo pode abrir de uma maneira assim, incrível. Então, eu gosto sempre de salientar, não é que eu tô com medo de te dar dica de under, não. Para mim é um jogo under. Mas a questão tem vários fatores no live, e eu sou um trader de 13 anos de mercado, indo para 13 anos de mercado, que trabalha 100% ao vivo, tá? Todas as minhas entradas são ao vivo. Tem fatores no ao vivo que fazem o jogo mudar a expectativa. Tem expulsão, tem gol cedo, tem equipe, linha defensiva que começa a se expor de uma maneira desorganizada. Tudo isso contribui para um jogo que tinha expectativa under virar over. Para mim é uma expectativa under. Duas equipes fortes que se equiparam, que vão brigar, na minha opinião, lá para cima. Então, expectativa no início é um jogo under, para menos de 3, para menos de 4 gols. Agora, se você tá assistindo, você se posicionou pré-live, vamos supor que você se posicionou pré-live. Aí você tá assistindo esse jogo, você viu que teve um gol cedo do Chelsea com uma garotada na frente muito ousada, muito veloz. O Christopher Nkunku, por exemplo, não sei se ele vai jogar, mas é um deles. O Liverpool começou a se expor igual um maluco, cara, o jogo mudou. Se você entrou no under 3,5, no under 3, você pode fechar a sua posição. Agora, se você tá usando as minhas dicas aqui para fazer múltipla, para fazer bingo, aí eu já não posso te ajudar, né? Porque provavelmente você não vai fechar a sua posição. Como eu acho que isso aí não tem futuro, eu sempre gosto de falar isso pra vocês, tem gente que se chateia, mas é nisso que as casas de apostas enriquecem, em ganhando dinheiro em cima de pessoas que gostam de tratar a aposta como múltipla, como bingo, e isso não é futuro nenhum pra nenhum apostador, nem recreativo, nem profissional. Sinceramente, aí, enfim, mas pra mim a expectativa pré é de um jogo under, e esse jogo sim pode abrir, a gente pode até ter oportunidade para trabalhar no over ao longo do jogo, tá bom? É isso.
4h30 na La Liga, talvez o grande jogo da La Liga desse domingo é a estreia do Barcelona com uma cotação próxima de 1,60 contra a equipe do Getafe, que não é uma equipe que costuma se destacar tanto na tabela de classificação, ficou ali na parte de baixo da tabela na temporada passada, mas é uma equipe que costuma complicar bastante a vida dos seus adversários em relação a oferecer poucas oportunidades, né? Acaba criando um caldeirão ali no seu estádio e oferece poucas oportunidades. Se a gente pegar as estatísticas passadas, os últimos 8 jogos da equipe foram under 3,5. O Barcelona, campeão da competição, com folga. O Real Madrid acho que nem chegou a ameaçar o Barcelona, né? O Lewandowski conseguindo entregar a quantidade de gols que se esperava dele. Agora tivemos um Real Madrid que saiu a notícia que Courtois rompeu ligamento de joelho, né? Com problema aí, provavelmente talvez perca até a temporada inteira. Isso facilita um pouquinho a vida do Barça, né? O Barça teve algumas perdas. Talvez a chegada do Neymar, cogita-se o Neymar no Barcelona. O Xavi não se mostrou assim tão interessado, mas parece que o Neymar está aceitando reduzir salário para chegar. Então, obviamente, é uma equipe que, se chegar o Neymar, se reforça, né? O Neymar ainda tem, na minha opinião, lenha para queimar. Já que a gente não tem estatística passada, né, da La Liga passada, porque está muito longe e muda-se muita coisa de um ano para o outro, vamos ver o histórico. O Getafe com o Barcelona, principalmente, vamos ver no geral aqui, ó. Barcelona, quando joga em casa, tem extrema facilidade para vencer, né? Vitória, 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 vitória e aqui mais uma vitória. Então o Barcelona dentro de casa de boa. Quando o Barcelona vai visitar o Getafe, a gente tem um Getafe segurando um 0-0, outro 0-0, uma vitória do Getafe em 2020, aí uma vitória do Barcelona por 2-0, outra por 2-1 e outra por 2-1 e mais uma por 2-0 e mais um 0-0 e mais um 2-0. Então isso confirma pra gente que quando ganha não é uma vitória fácil do Barcelona. Essa aqui por 2-1, deixa eu ver se foi virada. Não, o Getafe fez teve outra aqui por 2-1, foi a mesma coisa. 2 gols e 1 gol. Então, quando ganha, não tem tanta facilidade para conseguir, vamos dizer assim, empilhar gols para cima de seus adversários, como acontece contra outras equipes mais fracas. E na maioria das vezes também o Getafe tenta segurar um ponto ou tenta até vencer o Barcelona. Não é comum vitória, tá? Nos últimos anos aqui, o Getafe venceu em 2011, e uma vitória aqui no ano de 2020, mas é uma equipe que segura bastante o seu adversário. Como a gente não tem muita informação, eu sinceramente acredito que esse mercado está bem precificado. O Barcelona fora de casa ele vai rondar ali 1,45, 1,60, dependendo do nível do adversário na La Liga. Se você é trader, eu gosto de pensar aqui numa consulta de superioridade do Barcelona. Se o Barcelona continuar seguindo essa ideia do Xavi de muita posse de bola, de imposição para cima do adversário, a gente pode ter momentos para trabalhar contra o Getafe ou até mesmo um back favorito no primeiro tempo no Barcelona. Enfim, com o retorno das temporadas europeias agora, fica muito mais fácil a gente encontrar esse padrão de jogo de superioridade, principalmente vindo de um postulante ao título novamente, né, do bicampeonato. Se você é Panther, eu pensaria no empate anula do Barcelona, tentando pegar essa cotação um pouco mais alta. Dá para pensar no handicap menos 0,25 do Barça também, que deve dar girando aqui por volta de, deixa eu consultar essa cotação, menos 0,25. Nesse momento, menos 0,25 está girando aqui em torno de 1,38, tá? Então não é uma cotação ainda tão boa, mas talvez início do segundo tempo ou até mesmo final do primeiro tempo você consiga pegar essa cotação 1,60, né? Se o jogo terminar empatado, você perde metade da stake apenas. E de novo, é um jogo onde, como o adversário tem essa incidência, essa característica mais fechada, pode ser um jogo under. Então under 3,5 também pode ser uma oportunidade. Geralmente, como o mercado tem aqui um favorito, ele acredita que o favorito vai golear o jogo. Então ele coloca um under 3,5 próximo de 1,30. E é uma cotação interessante, né? Visto nos últimos anos, no histórico, a gente não teve aqui recentemente jogos com mais de 3 gols. Isso aconteceu somente em 2013 nesse mesmo cenário. Então pode ser sim uma cotação de 1,30, pode ser uma situação sim interessante. 4 horas da tarde no Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Curitiba, favorito dentro de casa na Neoquímica, obviamente. O Corinthians conta também com o problema do Curitiba de ter perdido o Aleph Manga. O Aleph Manga, que era o grande artilheiro da equipe, junto com o Robson. O Aleph Manga, com problemas aí com manipulação de resultado, acabou indo para um time do Chipre, se eu não me engano, alguma coisa assim, tá? Então foi para um cenário lá onde não era punido, foi para um time completamente aleatório e isso desfalca o Curitiba. O Curitiba vem nessa possibilidade de estar virando SAF, se eu não me engano, não sei se já aconteceu. Roberto Justo acho que estava à frente disso com outros empresários, mas depois daquele bom momento do Curitiba, daquela vitória contra o América, daquela vitória contra o Fluminense, vitória contra o Goiás, agora o Curitiba já marca 2 derrotas seguidas, uma para o Botafogo num jogo duro, né, mas que acabou culminando num resultado mais elástico, e também para o Bragantino
Bragantino dentro de casa. O Coritiba fez uma festa danada, mas acabou perdendo para o Bragantino, que também é uma excelente equipe. O Corinthians perdeu o Roger Guedes, então tem no Yuri Alberto, não sei se ele vai estar disponível, deixa eu dar uma olhada aqui na provável escalação do Corinthians, não sei se ele vai estar disponível para esse jogo, mas tem no Yuri Alberto uma, vamos dizer assim, uma esperança de gols da equipe, já que o Roger Guedes fazia a maioria dos gols, né? O Corinthians não tem nenhum jogador suspenso, lesionado é só o Paulinho, e aí tem jogadores pendurados aqui, mas não vai ter muito problema. Do lado do Coritiba, o lateral Jamerson e o meia Bruno Gomes estão suspensos aqui, e o Lisieiro, meio campo, também está lesionado. Então eu acredito que o Corinthians deve vir com o que tem de melhor, muito provavelmente com o Renato Augusto também ali jogando pelo menos o primeiro tempo. É um fator muito importante. O Corinthians quer continuar se distanciando da zona de rebaixamento e o Coritiba acaba sendo um adversário direto, né? Utilizando o PDF de apoio, o Corinthians não tem feito uma boa temporada dentro de casa, diferente dos outros campeonatos. Foram 43% de vitória apenas, 43% das vezes saiu na frente do placar. É uma equipe que toma poucos gols, tem uma média baixa, mas toma quase um gol por jogo. Então quase todos os jogos ele tem sofrido um gol, mas também é uma equipe que produz praticamente todos os jogos ali uma média de 1,5 gols por jogo. O Coritiba só venceu uma fora de casa, foi contra o Goiás. Foi o primeiro a marcar em apenas 22% dos jogos, não mostra tanta iniciativa. Falhou relativamente pouco, até contra o Botafogo. Fora de casa ele conseguiu marcar, foi um golaço de cobertura, mas é uma equipe que sofre muito. Chega a quase 2,6 gols sofridos por jogo. Foram 23 gols em 9 jogos. Isso realmente é difícil de segurar um Coritiba numa Série A. O Coritiba vai ter que melhorar muito esse quesito defensivo. Para o Coritiba, isso aqui é uma informação importante. O Corinthians não consegue ter um bom primeiro tempo, não consegue deslanchar na primeira etapa, não consegue ter tantas vitórias. Apesar do Coritiba tomar muito mais gol, o Coritiba até marca mais do que o adversário. E, obviamente, tem mais derrotas, né? E mais vitórias também. No segundo tempo, o Corinthians já consegue ter um nível bem melhor, com mais gols marcados, o dobro. Tem quase 45% de vitória, nenhuma derrota. Enfim, acaba tendo um segundo tempo um pouco mais atraente, né? Já o Coritiba chega a quase 70% de derrota e vai a 14 gols sofridos. Então a expectativa de gols no segundo tempo pode ser bem interessante. Uma coisa que o Corinthians tem que melhorar, apesar de não ser a arma do Coritiba nessa temporada, é a quantidade de gols de cabeça que o Corinthians tem tomado. Sinceramente, o Corinthians tem uma boa zaga, uma zaga alta. O jogo contra o Inter, por exemplo, o Corinthians tomou gol de bobeira ali no finalzinho, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas o Coritiba não é uma equipe que explora tanto isso. Então isso pode ajudar um pouco a equipe corintiana. Se você é trader, dá para você pensar em consultar uma superioridade do Corinthians no início do jogo por aqui, mas muito cuidado, tá? Porque o jogo que eu vi do Curitiba contra o Botafogo, no Newton Santos, é que o Botafogo abriu o placar muito cedo, com o gol do Sauer ali na entrada da área. Então acabou que mudou um pouco a percepção, mas o Curitiba não estava fazendo um jogo ruim não, tá? O Corinthians não costuma fazer bons primeiros tempos, então se esse cenário mudar, você pode pensar numa possível entrada a favor do Corinthians ou contra o Curitiba nessa primeira etapa. Se você é Panther, eu gosto de pensar nesse empate anula do Corinthians, tá? A dupla chance vai estar muito baixa, eu gosto de pensar nesse empate anula. Dá para pensar no handicap asiático 0,25? Dá, tá? Mas aí o Corinthians obviamente tem que vencer, senão você vai ficar com meio prejuízo, se tiver empate. E também dá para você pensar no over limit no segundo tempo, já que a gente tem aqui incidências de duas equipes que não marcam tantos gols, mas incidências de equipes que têm sofrido em todos os jogos praticamente, e um Curitiba que sofre muito gol, principalmente na segunda etapa. Ainda no Campeonato Brasileiro, às 18h30, o Flamengo, depois de uma grande decepção contra o Olímpia, eliminado nas oitavas de final, nível de orçamento completamente diferente, o Flamengo, um dos times mais ricos da América do Sul, perdendo para o Olímpia, que tem um orçamento pequenininho, mas que mostrou muita vontade e que mostrou gana para passar, coisa que o Flamengo não mostrou e foi eliminado com justiça da Copa Libertadores. Vem para cima do São Paulo, que muito provavelmente vai escalar um time alternativo. Segundo o Dorival, o São Paulo vai colocar um time alternativo porque no dia 16, 3 dias depois, tem o jogo da volta na Copa do Brasil contra o Corinthians. É um cenário excelente para o Flamengo não espantar a crise, mas para o Flamengo vencer o São Paulo e se colocar ali como vamos dizer assim, uma pedra no sapato do Botafogo. Não dá para ser, né? Porque o Botafogo está muito distante, mas um time que está ali, falou, tô por aqui, tá? Então é uma oportunidade do Flamengo vencer pós-eliminação, pós-vexame, um time do São Paulo misto, e obviamente isso pode favorecer um pouco a equipe do Flamengo. O histórico desse jogo é um histórico de muitos gols, tá? Mas mesmo assim, se o Flamengo jogar decentemente, depois de não sei o que vai acontecer, se vai cair treinador, cair jogador, mas depois desse vexame, se o Flamengo vier para cima, pode ser um jogo interessante a gente ficar de olho num São Paulo misto contra esse Flamengo. Muito provavelmente podemos ter até a estreia do James Rodrigues, tá? Mas lembrando, o São Paulo misto foi contra o Bragantino na casa do Bragantino e conseguiu um empate. Enfim, PDF de apoio,
Flamengo venceu 5 das 8 partidas que fez no Maracanã, foi o primeiro a marcar em 63%, não falhou em marcar em nenhum jogo e tem uma defesa muito sólida, tá? O São Paulo não conseguiu nenhuma vitória, impressionante essa campanha do São Paulo, hein? Não conseguiu nenhuma vitória fora de casa, 25% das vezes apenas saiu na frente do placar, falhou em marcar em quase 40% dos jogos, nível ofensivo muito abaixo fora de casa, e tem uma média de gols sofridos ali acima de um gol por jogo. O Flamengo é melhor no primeiro tempo, com bem mais vitórias, o São Paulo não venceu nenhuma primeira etapa, perde menos, marca mais gol e toma menos, e também é melhor no segundo tempo, além da bola aérea do Flamengo ser muito forte. Não tenho o que inventar por aqui. Com o São Paulo misto, ou todo reserva, e um Flamengo em crise, ou tentando fugir dela, é muito provável que a gente tenha aqui um Flamengo mais agressivo. Agora, se a torcida vai apoiar ou não, se os jogadores vão jogar sério ou não, não sabemos, porque o Flamengo é aquele time que geralmente escolhe jogo, né? Mas agora não tem muito o que escolher. Ah, tem o jogo da volta contra o Grêmio, tem o jogo da volta dia 16, mas o Flamengo abriu uma vantagem boa contra o Grêmio e, teoricamente, pode focar nesse jogo do São Paulo também. Não é certeza que vai passar contra o Grêmio, tá? Não é certeza mesmo, principalmente agora que a situação ali tá complicada. Mas é melhor uma situação onde você venceu o Grêmio fora de casa do que o São Paulo que perdeu pro Corinthians de virada, né? Não foi de virada, acho que foi de virada, não tenho certeza, mas foi por 2-1 e vai ter que reverter o placar agora no Morumbi, tá bom? Então, se você é trader, dá pra você pensar numa possibilidade, se o São Paulo tiver muito recuado, muito acuado de um back favorito no Flamengo no primeiro tempo, que é onde ele costuma desempenhar melhor. Na verdade, o segundo tempo é até melhor, mas aí o São Paulo melhora um pouquinho também. E se você é Panther, eu gosto de pensar no empate anula do Flamengo, um 0,25 também do Flamengo é viável, e também o mercado de gols, porque historicamente é um confronto muito aberto, 3-1, 2-0, 3-1, 4-0, teve 1-0 aqui no último confronto, mas a maioria das vezes é um confronto bastante aberto, dá para você pensar também no over 1,5, tá? Próximo de 1,40 por aqui. O ambas marcam fica um pouco mais debilitado, porque pode ser que o São Paulo jogue com um time totalmente reserva, mas eu não duvido que o Flamengo consiga tomar gol por aqui, tá? A não ser que as coisas mudem muito ali nesses próximos dias, mas se o Flamengo perder esse jogo por um São Paulo misto, desfocado, aí sim a crise ali vai sacudir geral e aí o Flamengo pode praticamente dar adeus pro brasileiro, mas provavelmente que venha para cima, então a gente pode ver aqui um Flamengo um pouco mais agressivo. Os jogos com expectativas de gols que eu separei para esse domingo, temos um jogo da Copa da Alemanha, o Rot-Weiss Essen da terceira divisão contra o Hamburgo da segunda divisão, por isso que essa cotação não tá tão distante. Os outros jogos da Copa da Alemanha, a gente vinha falando sobre a maioria deles, mas os outros jogos, principalmente nesse domingo, tem uma discrepância muito grande, a quinta divisão contra a primeira, é a quarta divisão contra a segunda, então as cotações estão girando entre 1,01, 1,05, 1,10, então eu preferi deixar de fora. Esse é um jogo interessante, eu gosto muito do Hamburgo por aqui, mesmo sendo primeira rodada, o Hamburgo começou bem na Bundesliga, 2, né, com uma vitória e um empate, foi buscar uma vitória contra a equipe do Schalke no início, depois empatou com a equipe do Karlsruhe, é uma equipe forte também, e vai enfrentar o Rot-Weiss Essen. Acho que é um jogo interessante pra gente ficar de olho no over 1,5, não duvido que a gente possa ter um ambas marcam por aqui, mas o melhor cenário para trabalhar a Copa da Alemanha é quando o jogo já tá desempatado, né. No campeonato holandês, o AZ Alkmaar vai enfrentar o Go Ahead Eagles, geralmente é um jogo bem aberto, tá, 4-1, 2-0, 4-1, 5-0, 3-1, também é um jogo que eu te indico ficar de olho ou no over 1,5, ou no live, ou no 2,5 até no pré. E tem a estreia do Fenerbahçe, o vice-campeão do ano passado, contra a equipe do Gaziantep. Também os últimos jogos entre eles com uma expectativa maior de gols e também de ambas marcam, tá? Então dá para ficar de olho se o over 1,5 tá até mais baixo do que o AZ Alkmaar, então isso aqui ou você pega ao vivo ou você pega o 2,5 ao vivo também, tá? O jogo com expectativa de gols, eu não confiaria tanto no Fenerbahçe nesse momento, porque ele ainda tá disputando, se eu não me engano, competições europeias, tá? Tem um Maribor aqui para ele enfrentar, mas o mercado de gols pode ser interessante. Agora falando um pouco dos jogos extras para você aproveitar nesse domingo, daqui de cima acho que eu falei sobre todos, temos o Grêmio contra o Fluminense às 4 horas, o Grêmio provavelmente com um time bem alternativo aqui, isso pode favorecer o Fluminense, tá? Não sei se o Grêmio vai titular, deixa eu dar uma olhada aqui na possível escalação, mas eu acho que não, tá? Diz que sim, tá? Diz que vai titular, com Ferreirinha, Natan, Bitelo, Soares, mas eu não sei se o Grêmio vai estar completamente focado nesse jogo, tá? Tem o jogo da volta contra o Flamengo, então muito cuidado na hora de apostar por aqui. Às 16 horas também temos o América Mineiro, que se classificou na Sul-Americana para enfrentar o Fortaleza nas quartas de final. Grandíssima vitória nos pênaltis contra a forte equipe do Bragantino. Vai enfrentar um Goiás que, como visitante, tem 2 vitórias apenas. O América também venceu 2 como mandante, então é um jogo dos desesperados. E na maioria das vezes, as pessoas têm mania de olhar para jogos desesperados como oportunidade de under goals. Eu não gosto de trabalhar under em jogo assim, porque como é confronto direto, cara, pode degringolar aqui num jogo completamente aberto, tá? Por mais que nas últimas 6 partidas o under 3,5 tenha acontecido nos jogos do Goiás, eu prefiro acreditar até num over 1,5 por aqui
do que propriamente no mercado de under, beleza? Além disso, nós temos às 8 horas da manhã o Celtic enfrentando o Aberdeen no Campeonato Escocês, vale a pena ficar de olho nessa vitória do Celtic. O campeão Feyenoord vai enfrentar o Fortuna, também vale a pena ficar de olho, talvez numa vitória no HT, ou numa virada se o Feyenoord sair atrás. O Brentford enfrenta o Tottenham, esse era um jogo que eu iria levar para uma análise mais aprofundada. Só que com essa possível saída agora do Harry Kane, o Tottenham já começa a ficar um pouco escanteado ali no meu radar. Muito cuidado, tá? O Brentford aprontou bastante contra as equipes grandes no início da temporada passada, tá bom? O Salzburg na Áustria, sempre uma equipe muito boa para ficar de olho. O problema aqui é que vai enfrentar uma forte equipe do Áustria Viena também. Na Noruega, o Lillestrøm enfrenta o Viking que complicou a vida do Bodo Glimt e tá ali já chegando próximo. E o Lillestrøm, que é um dos melhores mandantes da competição. Acho que é um jogo bom para correção, tá? Para não criar viés. Depois na Suécia, o BK Häcken enfrenta o Varbergs. Para mim é jogo para vitória do BK Häcken. Dentro de casa venceu 8 das 9 partidas que disputou. O Varbergs venceu apenas 2 de 9. Na Copa Itália, o jogo isolado, temos o Nuovo Cosenza contra o Sassuolo. O Sassuolo já foi uma equipe melhor, mas ainda assim é bem melhor que o Cosenza. E por último, às 18h30, o Fortaleza contra o Santos. O Fortaleza é favorito? Sim. Só que o Fortaleza dentro de casa vem numa fase bem complexa. Tá? Apenas 4 vitórias em 9 jogos. E nos últimos jogos, o Fortaleza em casa venceu apenas 2 partidas de 5. Perdeu para Bragantino e Cuiabá e empatou agora com o Libertad. Então cuidado, o Santos faz uma campanha ruim? Faz, uma campanha horrorosa, com 6 derrotas e 1 vitória em 8 jogos, 3 gols marcados apenas. Óbvio que isso favorece muito o Fortaleza, mas eu acho que é mais um jogo pro live, pro ao vivo, do que propriamente para expectativas pré-jogo. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo. Se quiser aprender um pouco mais sobre trade, aqui embaixo no meu blog você vai conseguir aprender gratuitamente. Estou trazendo esse conteúdo para o YouTube, as aulas que não estavam aqui. Fechou? Se você não é membro do canal também, fica o convite. Já deixei o meu pós-planejamento ali para esses jogos da semana passada e na segunda-feira a gente tem o nosso pós-planejamento do final de semana e tem estudo de caso também sendo desenvolvido. Vai ser um prazer ter você como membro, mas se você não quiser ser membro, você pode se inscrever para ser um seguidor. Já vai me ajudar muito. Um grande abraço, fica com Deus, juízo, tá? Sempre. Gestão de banca e até segunda-feira.